Salve galera, aqui quem tá falando é o Ed e este é o canal Altas Terras. Não sei se aparece na tua timeline por aí sobre como uns aliens têm falado com algumas pessoas e trazido mensagens do outro mundo e para nos salvar de nós mesmos. Essa é uma história bem comum, mas não muito recente. Neste vídeo a gente vai resgatar um pouco do que a gente já falou em outro momento sobre como é que a religião UFO e como os fenômenos ufológicos aparecem dentro das religiões, principalmente as religiões contemporâneas. Ficou interessado? Não conhece outras teses? Aqui a gente fala a partir da ótica da ciência da religião sobre diversos tipos de religiosidade, espiritualidade e alguma coisa ali de representações religiosas, culturais. Vamos dar uma olhada nessas características. É o seguinte, a gente tem que deixar bem claro que há uma distinção, segundo alguns autores e autoras, entre aquelas pessoas que acreditam por convicção religiosa na vida extraterrestre e aqueles que, através da ciência e do olhar científico, que é possível sim ter vida fora da Terra, mas ainda não é nada comprovado. Tá? Por que eu tenho que falar isso? Porque há uma distinção muito clara aqui sobre como se vê esse fenômeno que intriga tanto a humanidade, que são os extraterrestres. Um dos fatores que espalha por aí essa ideia de extraterrestres que entram em contato com a gente, ela vem já ali do final do século XIX. Obras como do autor Júlio Verne e H.G. Wells, eles colocaram ali na cultura pop, ou naquilo que depois foi se chamar de cultura pop, o imaginário da ficção científica, em que alienígenas invadem e entram em contato com os seres humanos. Isso acabou se impregnando depois do que a gente vai chamar de indústria cultural, na TV, no cinema, nos quadrinhos, e vai mexer ali com o imaginário moderno e pós-moderno do século XX para cá. Um dos outros fatores que apontaram também o período da Guerra Fria, do conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos, com a corrida espacial, existiu ali um período de paranoia e medo, olhando para o céu, esperando que o mundo fosse acabar a qualquer momento e que esses aliens uma hora iriam aparecer ali como uma forma de salvar a humanidade de si própria. Mas aí na década de 50 especificamente é quando vai surgir relatos que vão ser ali levados a sério pela mídia de pessoas que tiveram contato com possíveis alienígenas que traziam mensagens pra gente. Um dos caras que teve bastante notícia foi o Daniel Fry, que ele alegou ter contato com um ser da raça Aquanauts em 50, e ele publicou um livro, O Incidente em White Sands, que foi onde aconteceu o contato, ou o suposto contato, segundo ele. Um outro livro muito conhecido chamado Os Discos Voadores Pousaram. Um outro cara também vai ser o George Von Tassel, em 53, que a gente está vendo numa sequência, e que ele alegou ter tido contato com um alien que o instruiu a construir uma estrutura chamada Integraton. Para quem assistiu o filme Contato, eu acho que deve ter sido um tipo de inspiração ali para essa ideia de construir uma superestrutura e tudo mais. Então tá, essas pessoas tiveram contato, ou que supostamente tiveram contato, elas ficaram conhecidas como contatados. O grande lance aqui é que muitos desses grupos, dessas pessoas, elas são ligadas de alguma forma aos fenômenos espíritas por si só. Então, manifestações de espíritos que mandam mensagem, fazem previsões e tudo mais. Então, de algum momento, essas pessoas, na sua trajetória, não estou dizendo que os três tiveram isso, porque eu não procurei especificamente dos três, mas elas vão ter contato ali com alguma forma de espiritismo, principalmente baseado no Allan Kardec. E no Brasil? Claro que o Brasil não ficou de fora. O Manuel Jacinto Coelho, Aladino Félix, a tia Neiva, Paulo Antônio Landulfo Fagundes, Trigueirinho e o Urandir Fernandes são um dos nomes muito conhecidos e citados nos estudos que vão falar ali sobre o fenômeno UFO e as suas diferentes manifestações no campo religioso brasileiro, né? Todas essas religiões que tem por aí pelo Brasil, elas estão em algum momento e vai intercruzar com o fenômeno ufológico. John Sullivan, ele é um professor da Universidade de Detroit, ele pesquisou bastante mitologias UFO e ele vai falar pra gente que se trata sim de uma procura religiosa por respostas absolutas, com certeza, da objetividade científica, e assim tendem a aparecer como mitos secularizados ou científicos. Essa citação dele é bem interessante porque vai lembrar um pouco da discussão atual que se faz sobre pseudociência. Tem um vídeo do Daniel Gotijo que ele vai falar ali sobre qual é a diferença entre religião e pseudociência. Alguns grupos se costumam utilizar aquilo que a gente chama de mitologia da ciência. A ciência ela se tornou a linguagem básica do mundo moderno, como vai se descrever os fenômenos na realidade.
Porém, o conhecimento produzido pela ciência, propriamente dito, ele entra para o senso comum. E aí, como é que esse senso comum vai entender essas informações que a ciência vai produzir? Então, quando eu vou pensar algo, eu sempre tenho que alegar que aquilo é comprovado cientificamente. A quantidade desses produtos que é vendido por aí, que depois os divulgadores de ciência têm falado bastante, olha, isso aqui não é comprovado, tá aqui os estudos, o que eles falam, o que eles não falam. Então isso também conta em como mitologias contemporâneas vão ser construídas. E a UFO é uma delas. Você vai dar toda uma maquiagem usando termos científicos, ideias científicas, mas que no fundo aquilo não é reconhecido ou já está em desuso ou é uma teoria que não é validada pela comunidade científica. Então a gente tem que estar atento a isso. Então aparece bastante linguagens científicas, termos científicos, teorias e teorias que não são comprovadas ou que não tem como comprovar ou que já são defasadas, mas que elas são usadas para mascarar uma suposta cientificidade do fenômeno. Então vamos olhar aqui os temas que são comuns segundo o John Saliba. O John Saliba fala que o tema do mistério, né, a ideia de que a natureza e as intenções dos ETs elas são sempre ocultas e não reveladas, né, ou ainda elas são veladas para poucos conhecidos. É muito interessante porque neste ponto a gente vai cair na teorias conspiratórias de alienígenas, porque existe sempre um grupo pequeno que sabe e que não quer que você saiba. Então há sempre um mistério sobre a forma como essa mensagem é passada e só um pequeno grupo que tem acesso a ela. Há uma ideia de transcendência dentro dessas mensagens. Os discos voadores, os extraterrestres, eles são sempre descritos como completamente diferentes daquilo que é reconhecido e desenvolvido pelo ser humano aqui no planeta Terra. A ideia de entidades sobrenaturais, né, os ETs, como lembra o John Saliba, ele vai falar que são sempre sobre-humanos ou super-humanos que podem viajar entre os planetas, que se teletransportam, que atravessam paredes, que ficam invisíveis, que controlam tecnologias, biotecnologias, que manipulam DNA e tudo mais. Tanto que isso vai entrar, por exemplo, em algumas práticas que vão ser feitas por esses centros do Jovem Místico por aí, de manipulação a partir da tecnologia alien, que eles foram os escolhidos para receber e transmitir para a humanidade. Claro que se você pagar pelo curso. Outra é uma ideia de perfeição, né? Na visão há sempre um extraterrestre que são seres perfeitos e muito próximos à perfeição. Há uma ideia de salvação, que, como eu falei aqui, em diferentes contextos, vai influenciar como vai ser a visão que esses seres têm, por exemplo, de vir salvar a humanidade, uma ideia de messianismo extraterrestre, onde os aliens vêm para ajudar. E a gente vai ver isso mais lá na frente nos exemplos em que os aliens entraram em contato sempre com o objetivo de salvar a humanidade, com um conhecimento que está muito à frente daquilo que o ser humano possui ou um dia sonhou em possuir. E aí, outro é a ideia de religiosidade e espiritualidade estão interligados. Carrega-se sempre entre esses fenômenos a ideia de que o ser humano ele foi criado por seres extraterrestres e que contribui esses seres para o desenvolvimento também depois da humanidade. Naquela ideia de eram os deuses astronautas, por exemplo, isso vai estar disseminado de alguma forma dentro desses outros grupos. Então, assim, esses são os temas que ele fala que sempre vai aparecer dentro dos fenômenos, dentro dos grupos que alegam ter contato com alienígenas, tá? E aí fica uma outra pergunta. Por que muitos creem nesse tipo de mitologia? Então, assim, o primeiro seria que no Brasil especificamente, a naturalidade com que novas crenças são abraçadas e que aparentemente eles não entram em conflito com o campo religioso brasileiro. Todo o campo de religiões que nós temos sempre há um espaço para um tipo de crença nova. Tem que se lembrar o seguinte, a sociedade ela vai mudando e é preciso que as afirmações, as narrativas mitológicas ela acompanhem essas mudanças. Então, dependendo do lugar, essas narrativas vão ser mais ou menos aceitas. Uma outra ideia é porque os diferentes grupos eles aceitam essas narrativas como narrativas comuns, como mais uma expressão da espiritualidade. Tá? E aí a influência de seres de outras galáxias também ela vai cair como uma luva para quem quer renovar a sua narrativa. Um outro fator apontado é o movimento de contracultura da década de 60 e 70 que aquece e questiona as bases da sociedade e das instituições e claro, a religiosidade e a espiritualidade vai ser uma delas e aí vai se começar uma busca desenfreada por novas formas de crença. E aí neste período que a gente ainda está falando de Guerra Fria também vai estar presente lá a religião UFO e os seres que vêm entrar em contato avisar
que se tiver uma guerra nuclear, todos vão morrer. Há muitos grupos por aí que falam e são religião UFO que estão presentes no Brasil. Eu acompanho recentemente o chamado Projeto Arturianos, mas também existem outros ali, como o Axeliana, que é um espírito de um planeta que vem salvar a gente, que vem dar mensagens e tudo mais. Vem uma vez por ano, a médium faz cura por ali dentro do espaço onde ela atende. Tá? Existem entrevistas de aliens que estão incorporados, e esses grupos têm principalmente se fixados em grupos que estão ligados ao espiritismo kardecista e também à Umbanda. Sim, não que seja recente. Quando a gente for ver lá na frente, por exemplo, o movimento racional, ele vai surgir dentro da Umbanda e vai conservar inclusive umas práticas e também distorcer umas outras práticas e concepções que a Umbanda vai ter. Então esses grupos estão presentes por aí. Você pode cair de repente num desse ou conhece alguém que tem abraçado esse tipo de crença religiosa. Só que este fenômeno tem chamado a atenção pela forma como ele vai de repente ali apagando determinadas tradições religiosas que passam por outros processos, no caso de apagamento cultural, embranquecimento e umas outras questões, tá? Não tem como negar que esse é um fenômeno muito interessante, que é um fenômeno contemporâneo e que ele tem influenciado bastante novas formas de pensar a religiosidade e a própria espiritualidade. Claro que ali, continuando na ideia de esperando um futuro próximo, em que tudo vai ser resolvido, em que alguns vão ser salvos, em que o mundo vai acabar, em que a tecnologia mais avançada, que os seres de sexta dimensão, de oitava e de nona dimensão estão presentes e tudo mais. Tudo isso muito alimentado pela forma como o senso comum absorve ideias científicas e também pela própria ficção científica e todos os produtos da ficção científica que mostram a possibilidade de novos mundos e o contato com novos seres. É bem interessante porque muitas dessas obras de ficção científica, na verdade, elas estão só fazendo ali uma reflexão sobre o momento em que ela foi escrita, né? Sobre decisões, sobre conflitos, sobre valores e tudo mais, mas aí é interpretado como sendo de fato seres que estão transmitindo ou que vêm transmitir mensagens que devem ser levadas a sério de maneira religiosa e que muitas vezes não aguentam uma crítica muito sutil que possa ser feita, como todo aquele grupo fundamentalista que tem as suas bases de crenças e concepções de cosmovisões questionáveis, beleza? Então é isso, essas são as características. Não esquece logo de clicar nesse outro vídeo aqui, que já é sobre o primeiro grupo que a gente vai falar, que é um grupo brasileiro bastante conhecido, e clica logo. Falou!